Deus. E eu quero apresentar mais uma vez o nosso pregador Reinaldo. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Seja bênção em nossas vidas. Permita-se ser usado por esse Deus que é grande e maravilhoso. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço o convite feito a mim pelo Ministério de Louvor dessa igreja e admito que vocês são muito corajosos mesmo. Deus é bom. Eu quero dizer algumas palavras aqui antes de começar na pregação em si. Eu quero dizer que me encontro muito feliz com Jesus. Eu treinei para não chorar. Eu treinei. Mas eu acho que eu não vou conseguir não, porque a presença de Deus, ela me impactou. Impactou a minha família. E hoje estamos aqui como um sinal de milagre. Minha esposa Juliana, meu filho Micael, minha filha Ana Carolina, nós somos milagre do Senhor. Nós somos resposta de muito choro, de muito jejum e oração. Nós somos resposta de muito joelho no chão. Oração feita pelos verdadeiros adoradores, elas são ouvidas pelo Senhor. Eu quero falar para possíveis não crentes aqui. E você sabe que é com você que eu estou falando. Eu quero dizer que esse vazio que você sente dentro de você, esses remédios que você toma para dormir, esse antidepressivo que você toma, é o lugar onde Deus deveria estar ocupando. E você tenta ocupar com as coisas desse mundo. Eu quero te falar que nós fomos feitos. Ainda não é pregação, eu estou falando para os não crentes. Depois eu vou falar para os que são crentes e os que acham que são crentes. Os verdadeiros e os falsos. Mas eu quero falar para os que sabem que não tomaram uma decisão com Cristo ainda. Nós fomos feitos pelo Criador soberano, para Ele e por Ele, criados para dependermos dEle, criado para adorar a Ele acima de todas as coisas. Fora dessas condições, você vai continuar tomando seu antidepressivo, vai continuar buscando no mundo coisas para satisfazer um vazio que nunca vai ser preenchido, pois o vazio que tem dentro de você se chama Jesus Cristo. Só Jesus ocupa esse espaço no seu coração. Agora, vamos entrar no texto. Eu vou ler João capítulo 4, mas eu não vou ler o capítulo. Eu iria ler o capítulo todo, mas é muito grande, vai demorar muito tempo. Eu quero ler apenas o 23 e o verso 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Repita comigo, em espírito e em verdade. Podem tomar vossos assentos. O meu esboço deve ter umas 20 páginas, mas eu não vou ler isso tudo. Verdadeiro ou falso adorador, quem é você? O tema sugere uma autoanálise, uma introspecção, uma avaliação íntima e sincera de quem nós somos de fato. De quem nós somos de fato, não o que dizemos que somos. Porque, afinal de contas, até papagaio fala. Se você ensinar um papagaio a cantar um corinho, ele vai cantar um corinho.
Mas isso não significa que ele é um adorador. Quem é você? No texto lido, diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Nos deixa uma ideia de que existem sim os falsos. O falso adorador, ele o tempo todo imita o verdadeiro. É como o trigo e o joio. Eles andam juntinho. Quando você olha para a igreja, todos levantam as mãos. Todos adoram, choram. O falso adorador, como o verdadeiro, às vezes tem até nome bíblico. A diferença é como a do joio e do trigo. Lembram da parábola? O trigo é semelhante ao joio e vice-versa. Só que você percebe a diferença quando você pega o trigo e aperta com força, você sente o fruto do trigo. O que acontece, o que ocorre com o joio é que quando você aperta o joio, ele é palha seca. Ele finge que tem fruto porque o formato é igualzinho, mas por dentro é oco e vazio. Não tem nada dentro. Esse é o falso adorador. Ele se parece com o verdadeiro, mas não é verdadeiro, porque o que era para estar dentro não tem nada. Ele toca até teclado, toca guitarra, toca violão, canta. O falso adorador faz tudo. Faz tudo o que o verdadeiro faz. Ele só não pode fazer uma coisa que o verdadeiro faz. Ele só não pode ser uma coisa que o verdadeiro é. O falso adorador, ele não pode nascer de novo. Ele não é nascido do Espírito. Enquanto o verdadeiro adorador é nascido do Espírito, o falso adorador, ele é nascido da carne. João, no mesmo livro de João, no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos que, na verdade, ele diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Quem é você? Nascido da carne ou é nascido do Espírito? Ainda estamos na autoanálise, ainda estamos na introspecção, na avaliação pessoal de quem nós somos. Nascido da carne, faz as coisas da carne. Nascido da carne, busca as coisas desse mundo. Mas o nascido do Espírito busca os dons de Deus. O nascido do Espírito, ele sempre está aos pés do Senhor querendo mais. O nascido do Espírito não se cansa com as coisas de Deus. O nascido do Espírito ama a palavra. O nascido da carne se cansa. O nascido da carne, ele não dobra seus joelhos. Mal ora na igreja. Em casa, nem se fala. Em casa não existe relacionamento com Deus, porque é nascido da carne. O nascido da carne é cansado. O nascido da carne é moribundo. O nascido da carne, ele se satisfaz com as coisas do mundo. Quem é você? Nascido da carne ou nascido do Espírito? Eu preparei uma mensagem durante 2 meses para falar de Davi, porque o tema sobre adoração, quem melhor do que Davi, que é um verdadeiro adorador, homem escolhido, segundo o coração de Deus. Aí eu ia comparar Davi com Saul. Saul foi rejeitado por Deus, foi escolhido pelos homens, rejeitado por Deus, enquanto Davi, ele nasceu no coração de Deus o amor e a escolha por Davi. Só que há 3 dias atrás, o Senhor mexeu na minha cabeça e tirou tudo isso. E Ele me fez falar sobre o novo nascimento através da palavra. Porque antes de você ser um verdadeiro adorador, você tem que passar pela palavra. Você tem que beber do que a palavra te dá para beber. A palavra significa, ela representa Cristo. Cristo, Ele é a palavra. Cristo é a palavra de Deus. E Ele é que te ensina a ser verdadeiro adorador. É a palavra que te ensina
Eu não queria falar sobre essas coisas porque jovens gostam. Mas não é o TikTok que te ensina a ser adorador. Não é o Facebook. Não são as séries da Netflix. Nada nesse mundo te ensina a ser adorador. Mas o nascido da carne ama essas coisas. O nascido da carne, ele deposita as horas da sua vida se deleitando nas coisas da carne. Mas o nascido do Espírito nasce da palavra, nasce do verbo vivo. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos diz: pensai nas coisas de cima, e não nas coisas da terra, e não nas coisas de baixo. As coisas de cima são as coisas de Deus, as coisas espirituais. As coisas de baixo é tudo que nos envolve no nosso cotidiano. Acreditem em mim, irmãos. Tudo que é feito aqui na terra, lembra dessa palavra, tudo que é feito nesse planeta, ele é feito e construído, pensado e arquitetado para te prender aqui. Tudo que te envolve na terra te separa de Deus. Não é fanatismo. Eu nasci de novo e descobri isso. Eu nasci da palavra e vi que a palavra é o verdadeiro alimento. A ponto de rejeitar a comida e a bebida, a fim de buscar na palavra revelações que fariam coisas que eu jamais imaginaria. Eu nunca imaginaria que a palavra de Deus mexe na fonte do pecado, que é o pensamento. Eu converso muito com a minha sobrinha, com meu sobrinho, converso com meus filhos, com meu filho, né, Micael. E eu tento passar para eles as minhas experiências. Eu sou péssimo em palavras, eu não tenho jeito com palavras. Mas eu, às vezes, tento passar para eles que quando se chega no pecado, fulano adulterou, fulano fumou cigarro, sei lá, bebeu, fulano praticou alguma coisa ilícita e fulano pecou. As coisas que nós percebemos, elas não são o pecado em si, elas são o fruto do pecado. O pecado, ele nasce muito antes disso. O pecado, ele é formado nos pensamentos. Ele é formado na região da consciência. E aí, você vai alimentando isso. Você se alimenta com as coisas da carne. Se alimenta com as coisas do mundo. À noite, você vem, dá glória a Deus. Aí amanhã, de dia, ao trabalhar, você já dá glória a outras coisas. E vai se alimentando de outras coisas. E finge que é adorador. E se alimenta das coisas do mundo. Aí o pecado vai crescendo no pensamento. Se você não cair na palavra, não se debruçar na palavra, essa raiz de maldição que nós herdamos de Adão, ela nunca vai cessar. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de mexer na raiz do pecado que é a tua mente. Deus me deu estratégias, eu quero passar para vocês. Isso não estava nem aqui no esboço. E me disseram isso, que não ia valer de nada o esboço, e é verdade. Deus me ensinou estratégias. Quando o pecado nasce na mente, adora a Deus entregando o que você está pensando na mente. O que você está no oculto, no teu íntimo pensando, assim que vier, entrega para Deus. Não dá tempo para o diabo, não. Não dá tempo para Satanás evoluir esse pensamento e soprar no teu ouvido e te afastar da verdadeira adoração. Não permita que Satanás frutifique, dê frutos na tua mente com os teus pensamentos. Satanás não pode fazer você pensar, mas ele pode evoluir o teu pensamento. É só você continuar fazendo as coisas do mundo. E teus pensamentos vão estar na palma da mão do inimigo. E ele vai construindo até gerar o pecado,
aí vem a queda. Por isso que eu disse que o pecado em si, a queda em si não é o pecado, foi o que aconteceu lá atrás, foram os teus pensamentos. Então, eu quero te dizer, entrega os teus pensamentos ao Senhor. Esses pensamentos que te afastam da verdadeira adoração, quando eles vierem, assim que eles vierem, é um bom motivo para adorar. Ah, mas eu estou pensando numa coisa ruim, como é que eu vou adorar? Sim, entrega o que você gerou na mente para Deus e pede para que Ele construa a mente dele em você através da palavra. Aproveita a tua fraqueza para se fortalecer em Deus. Aproveita o teu momento de desespero para chamar Deus para mais próximo de você. Como eu disse, eu queria falar de Davi, e eu já não estou mais nem aqui no que eu escrevi, mas eu quero falar da mulher samaritana. Essa passagem da mulher samaritana, ela me chama muito a atenção. Parece comigo a história da mulher samaritana. O fato dela ir todos os dias pegar água para beber. O fato dela ter os 5 maridos e agora ela tem o 6º que não é dela, que para mim representa o noivo. O marido da mulher representava as coisas que ocupam o lugar do verdadeiro noivo. Quantos noivos falsos nós não tivemos na nossa vida? Desprezando o noivo verdadeiro, que está bem ali, à beira do poço, que tu cai todos os dias. Todos os dias essa mulher, a Bíblia fala que ela pegava o seu cântaro, seu balde, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje. Pegava o seu balde e ia em direção ao poço, se debruçava no poço, olhava para o fundo do poço, descia o cântaro, puxava o cântaro com aquela água barrenta, que a água de poço é suja. Água de poço não é essa água que você tem na tua casa limpinha, tratada pela SEDAI, não. Essa água de poço era uma água suja, era água barrenta, que depois ia ser tratada. Ela pegava o cântaro, colocava o cântaro em cima da sua cabeça, cheio de água suja sobre a sua cabeça, e ia com esse peso na cabeça. Quantos anos na minha vida eu não andei com esse peso na minha cabeça? Vinha para a igreja, fingia que adorava, fingia que louvava, mas ao sair da igreja, pegava o meu cântaro cheio de água suja do lado de fora e carregava para casa. Quantos de nós não somos assim hoje? Eu não estou aqui para repreender, eu estou contando uma experiência, para que talvez se servir para uma pessoa, e eu tiver esse galardão no céu, vai ser uma glória indescritível para mim. Não estou interessado em quantidade, mas em qualidade. Que almas se convertam a Cristo e percebam que a palavra é a solução. Porque a palavra tem sido esquecida. Nós agarramos esse cântaro, agarramos esse poço e bebemos dessa água suja e nos enchemos dos maridos. Nos enchemos das coisas do mundo e esquecemos do noivo. Aí depois viemos para cá achando que a nossa adoração é válida. Não é válida. Só adora quem é nascido de novo. E só é possível nascer de novo através da palavra. Através da palavra. Através da Bíblia. A Bíblia mudou a minha vida. Está fazendo coisas na minha família que eu jamais imaginei que aconteceria. Eu disse uma vez que eu nunca mais entraria numa igreja. Meu pai disse uma palavra para mim. Eu ia para a casa do meu pai para poder provocar ele. Porque eu estava cheio dos maridos, cheio das coisas do mundo, cheio de cântaros com água suja. Estava amando o poço, enquanto meu pai se deleitava na palavra. Não tem como ter comunhão. Eu ia para lá provocar ele. Assim como essa mulher provocou Cristo, quando ele perguntou, quando ele pediu, mulher, me dá água para beber, me dá um pouquinho de água, me dá dessa tua água aí. Como pode você ser
sendo judeu, pedir água para uma mulher samaritana. Se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem te pede água, você lhe pediria, eu lhe daria água da vida, água de vida eterna. E água significa a palavra, significa o espírito da palavra. E eu ia na casa do meu pai, e eu falava com ele, eu não acredito mais, crente é isso, crente é aquilo, cheio de culpa no coração, revoltado, desesperado, com o vazio que estava dentro de mim. E eu queria despejar. O falso adorador, ele tem um vazio e quer contaminar o verdadeiro. Eu ia na casa do meu pai para irar ele, para machucar ele, para ferir ele. Porque é isso que o falso adorador é. Ele é vazio. Ele é palha seca e só serve para ser queimado. E ele não quer ser queimado sozinho, ele quer ser queimado com trigo também. E essa era a minha função quando eu ia na casa do meu pai. Mas mal sabia eu que lá, naquele dia, mal sabia ele também, que ele me falaria uma palavra que mudaria a história da minha vida. Ele nunca soube disso. Mas um dia ele falou para mim, meu filho, presta bem atenção no que teu pai vai falar. Não existe pecado que Deus não perdoa. Por isso que eu disse que a minha vida se parece com a dessa mulher. Eu ali na beira do poço, me alimentando da água, amando aquela água. O meu Jesus falou pela boca do meu pai. Aleluia. Imagine um homem desesperado, cheio de pecados. Pecados que prendem a carne. Pecados que te amarram no poço. Que te fazem olhar para baixo, só para as coisas de baixo. Ouvir de Deus pela boca do seu profeta. Ouvir a palavra de vida de Deus dizendo, eu te perdoo. Eu perdoo os teus pecados. Foi dessa forma que eu ouvi aquilo. Eu voltei para casa. A primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus. Eu disse para Deus, Senhor, tu sabes que eu sou fraco. É impossível sair disso. Porque isso nasce na minha mente, não é de fora. Nasce em mim. E eu estou preso nesse amor. Estou preso nesse poço. Tu sabe que eu não tenho força, mas se tu tiver coragem, Deus, de me salvar, me salva. Se vale a pena me salvar, me salva. Meu pai falou que você me perdoa. Então me perdoa e me modifica a minha vida. Muda o meu ser, Deus. Me livra desse pecado, me livra dessa maldição, me livra desse mundo. Esqueci. E as coisas foram acontecendo. Deus, irmãos, não fala coisa para Deus que tu não vai sustentar até o final, não. Porque Deus, Ele leva a sério o que você fala. Ele leva a sério as tuas atitudes. Ele leva a sério as tuas decisões. Tanto que o Senhor nos propõe 2 caminhos. Um caminho de bênção, se obedecermos. E um caminho de maldição, se desobedecermos. E outra coisa, todas as tuas palavras diante dele são provadas. O Senhor te prova com os olhos de chama de fogo. Ele te queima e vê se verdadeiramente o que você fala sai do teu coração. Então não fica de historinha dizendo que é um verdadeiro adorador, se lá no fundo você talvez saiba que é falso. Está na hora de tomar uma decisão séria. Está na hora de você prestar atenção para quem está à beira do poço, que é Jesus Cristo.
Ele está ali para te salvar. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós somos presos por coisas que achamos que não é nem pecado. Coisas normais do dia a dia, mas são coisas que tiram a tua atenção da palavra. Você já percebeu que você não pega na Bíblia mais? Já percebeu que você não se alimenta mais da palavra? Já percebeu que as coisas de Deus já não te interessam mais? Já virou mecânico? É mecânico. Terça tem culto, fecho a loja, venho para o culto. Saio do culto, vou para casa. No caminho da casa, eu passo pelo poço e pego água suja. Quinta-feira tem culto, venho para a igreja. Cultuo, volto, na saída, pego o meu cântaro, pego água suja, boto água suja na minha cabeça e vou para casa. Aqui dentro eu sou crente, lá fora eu sou a mulher samaritana. Chegou a hora de tomar uma decisão verdadeira. Quem é você? Deus tem poder de te libertar dessa mentira. Mais uma vez, eu não queria falar isso, porque parece exortação. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou nada, e nem ninguém. Eu só sou uma voz. Eu não me importo nem com que vocês saibam do meu nome. Mas a minha missão foi de vir aqui dizer para vocês que ainda há tempo de se voltar para a palavra. Só é possível se tornar um verdadeiro adorador por meio da palavra. Largue as coisas do mundo e volte-se para a palavra. Porque na palavra tem salvação, na palavra tem alimento, na palavra tem vida eterna. Não olhe para a água que está no poço, porque a água do poço está embaixo, no chão, ela é suja, ela é da terra. Presta atenção no trono de Deus, porque no trono dele fluem rios de águas vivas. Beba da água que flui do trono de Deus. Ressuscita, irmão. Respira, acorda. Acorda para a vida. Olha a palavra, olha a sua Bíblia fechada. Você traz até a Bíblia para a igreja, nem na igreja você mais abre a Bíblia. Agora porque tem o telão, o texto aparece no telão, para que abrir a Bíblia? É verdade. Presta atenção no tesouro que tem na sua casa e você está desprezando esse ouro aqui. Olha, irmão, acho que essa Bíblia aqui custa uns R$40, mais ou menos. Acho que R$10 tu compra uma Bíblia. Ela vale mais que o teu carro. Ela vale mais do que a tua casa. Ela vale mais do que a tua família. Ela vale mais do que a tua saúde. Ela é mais importante do que teu almoço e do que tua janta. É a palavra de Deus. Ela te faz nascer verdadeiro adorador. Então entrega tudo para Cristo. Entrega o teu cântaro. Eu até anotei aqui. O cântaro é o desejo. Entrega o teu cântaro para Deus. O poço é o pecado. Abandona o pecado. A mulher não voltou mais no poço. Depois que ela recebeu da palavra, quando ela conheceu a palavra, quem ela era, em relação à palavra e quem Deus era, a palavra revelada nasceu nela, uma verdadeira adoradora. Cristo disse para Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. Para a mulher, ele disse que era necessário ela beber. E para os discípulos, logo lá, mais no final, ele disse, vocês têm que aprender a comer. O verdadeiro adorador nasce da palavra. O verdadeiro adorador bebe do Espírito. Na verdade, ele não bebe, ele se embriaga do Espírito. Porque quem nasce de novo tem um desejo incontrolável pelas coisas de Deus. O verdadeiro adorador nasce pela palavra, bebe do Espírito através da palavra e come o desejo de fazer a vontade daquele que nos chamou, através da palavra. A palavra te ensina todas as coisas. Então, esqueça as coisas do mundo. Eu vim trazer uma palavra simples, uma palavra óbvia, mas que é um óbvio que precisa ser repetido todos os dias.
João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito seria sem ele. A palavra. Gênesis. E disse Deus: haja. A palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Salmo 119 diz: a tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. A palavra. A palavra. Saia com isso na cabeça, a palavra. Eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. Não adianta dizer, eu amo a palavra de Deus. A pessoa não lê um versículo por dia. Um versículo. Pensa se esse não é você. Você é o verdadeiro ou o falso adorador? Eu sou verdadeiro, mas não tenho coragem de ler um versículo. Quando Deus me pegou, quando eu encontrei com Ele no poço, quando eu estava pegando da água, Ele me apresentou da água dele através da palavra, eu fiquei apaixonado. Eu larguei o poço. Eu estava conversando com a minha esposa. Eu perguntei: amor, se alguém te perguntasse e falasse, como é o Reinaldo? O que é o Reinaldo? Qual testemunho você daria de mim? Porque eu mesmo não estava acreditando no que estava acontecendo comigo. E ela disse: Reinaldo, eu diria que você é um homem de Deus transformado. Perguntei para o meu filho, ele falou a mesma coisa. Perguntei para minha filha, ela disse: meu pai, eu tenho orgulho dele. Eu achei até legal. Mas eu não quero falar de mim, eu quero falar da palavra. Josué capítulo 1 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, incansavelmente, incessantemente. Não pare de ler a palavra. Leia a palavra, busque os ensinamentos de Deus. Ele fala através da palavra. Ela está a um passo de você. Sabendo de tudo isso, será que vamos continuar desprezando a palavra? Quem é você? Um verdadeiro ou falso? De repente, nessa autoanálise, você se reprovou. Você disse para si mesmo: eu digo que sou verdadeiro, mas não está batendo a conta, não. Tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Mal eu olho a Bíblia, nem fechada eu não olho para ela. E digo que amo a Deus e que sou verdadeiro adorador. Aquele poço que te prende todos os dias e que tira a tua atenção da palavra hoje, esse poço vai ser soterrado. Pelo poder da palavra. Todos os dias você olha para baixo desse poço e tira a água. Hoje ele vai ser enterrado. Você vai largar teu cântaro. Reparem que a mulher, ao se deparar com a palavra, com o verbo vivo, falando com ela face a face, ela largou o cântaro e correu para a cidade. A prostituta, que tinha 5 maridos e agora tinha um que não era dela, encontrou o noivo verdadeiro. A partir desse momento, a prostituta se transformou numa missionária. Transformada, redimida, lavada pelo poder da palavra. E é isso que a palavra faz contigo hoje. Se renda à palavra. Se renda à palavra. Irmãos, às vezes você que é mais inocente, que ainda não tem visão de Deus, olha para isso aqui e vê folhas, vê um livro, cansa ler, cansa. Irmão, isso daqui é Jesus. Aleluia. Ele é bom em todo o tempo. Ele é tão bom que se permite estar ao teu alcance.
Eu anotei umas coisas aqui porque eu não ia decorar. Eu queria muito decorar para parecer aqueles pregadores, sabe? Falar sem olhar no papel, para parecer aqueles homens de Deus e tal. Mas, irmão, coitado de mim. Coitado. Sabe quem é Jesus? Ele é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Aquele que foi morto e reviveu. Ele venceu a morte e o pecado. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é o que passeia no meio dos 7 castiçais. Seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. A sua voz é como o som de muitas águas. Com a sua mão direita, ele ampara 7 estrelas. Da sua boca sai uma espada de 2 fios. O seu rosto é brilhante como o sol. Diante da presença dele nada e nem ninguém se sustenta de pé. Esse poço que você frequenta e cai nele todos os dias não é maior do que o noivo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, entradas eternas. O Rei da Glória. Quem é este que entrará, o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Se você acha que é fraco para tomar sua decisão hoje e de se tornar um verdadeiro adorador, validar a sua resposta, que com certeza você assinalou, sim, eu sou um verdadeiro adorador, mas para validar essa resposta, você tem que nascer de novo. E esse Jesus, ele é poderoso para te dar força que não é tua. Essa força que me fez voltar não vem de mim. Eu bebi da água e o Espírito que habita em mim me dá forças para subjugar a minha carne que ama o pecado. Mas agora eu machuco a carne. Eu machuco a carne ungido pelo Espírito Santo. Eu busco as coisas de cima agora. Você também pode buscar as coisas de cima. Está na hora de você machucar quem te machuca. O nosso coração é enganoso, irmão. O coração do homem é enganoso e mentiroso. Não se engane com os teus sentimentos. Você pode ter assinalado lá, sim, eu sou um verdadeiro adorador. Mas você só pode responder a essa pergunta baseado na palavra. O ímpio, ele não tem condições de responder nem que é verdadeiro e nem que é falso. Ele não sabe o que é adoração. Só adora quem sabe quem Deus é. Eu só adoro quando eu sei quem eu sou diante de Deus. E a única maneira de aprender isso é através da... O ímpio não pode responder isso. Se você respondeu isso numa brincadeira, achando, confiando no seu coração, não confia não. É necessário nascer de novo. É necessário responder essa pergunta baseado na revelação do Espírito que vem através da palavra. Larga esse poço. É necessário voltar a nossa atenção para a leitura bíblica. Olha quantas noites de sono você perde olhando para o teu celular. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Uma vez eu tive curiosidade de pesquisar no meu celular quantas horas eu tinha ficado no dia. Aí eu fui lá mexer na configuração. Acredite se quiser. O meu celular computou 14 horas do dia com os aplicativos que eu utilizei. É pecado ter celular, irmão? Não. É pecado ter Facebook? Não. É pecado baixar o TikTok? Não é pecado. Pecado é gastar 14 horas. Pecado é gastar 14 horas com isso e nada com a Bíblia. Já que estamos falando de quantidade, pecado é gastar meia hora com isso e não gastar nada com a Bíblia. Pecado é gastar 1 minuto com isso e não gastar nada com a palavra. Porque o nascido de novo se alimenta da palavra. O nascido de novo não cansa da palavra.
Após esse contato, eu sou nascido e criado no Evangelho, mas nunca tinha tido encontro com a palavra. Eu não sei por que Deus me pegou agora. Foi muita oração. Irmãos, eu não sei explicar para vocês. Deus tem feito coisas na minha vida. Um belo dia eu comecei um jejum. Aí eu falei, vou jejuar de meia-noite a meio-dia. Vou jejuar. Aí meio-dia eu entrego. Quando chegou ao meio-dia, eu senti o Espírito Santo se movendo dentro de mim. Vai mais além. Virou meia-noite. Vou entregar, agora eu vou entregar. Não. Vai mais além. Eu não fiz jejum baseado no que eu resisto. Eu fiz o jejum baseado no que Deus queria fazer comigo. Até que chegou no 3º dia de jejum. E eu me vi amando o jejum e odiando a comida. Deus me fez parar, que a gente tem que ser sábio. Mas eu sou apaixonado pela palavra. Sou apaixonado pela oração. Eu tenho fome de jejum. Essas são palavras, sim, de um verdadeiro adorador. Como eu disse, verdadeiro adorador não se cansa das coisas espirituais, mas antes se alimenta de tudo que vem de Deus. Hoje o Senhor me deu essa missão para dizer que precisamos voltar aos antigos costumes. Precisamos sim largar o poço e nos apegarmos a jejum, alargarmos o cântaro e começarmos a praticar a oração, alargar a água suja do poço e começar a nos alimentar da palavra, se quisermos ser impactados pelo poder de Deus em nossas vidas. É necessário voltarmos aos antigos costumes ensinados por Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso adorador, quem é você? Eu agradeço a oportunidade.